Bom, dito isso, impeachment no Corinthians, o que segura e o que faz Augusto Melo balançar na presidência. O que eu quero falar sobre essa matéria, primeiramente todo mundo já sabia mais ou menos o que estava dentro do pedido depois que saiu a lista de 81 conselheiros, mas evidentemente o Bruno Cassucci foi honesto na matéria, fazendo uma análise muito mais complexa, né? Mas vamos lá, em relação a isso, rapidamente. Exatos 237 dias depois de tomar posse como presidente do Corinthians, Augusto Melo foi alvo de um pedido de impeachment por conselheiros do clube. O requerimento vinha sendo gestado nos bastidores do Parque São Jorge há semanas e agita ainda mais o já conturbado ambiente alvinegro. Embora se baseie em argumentos jurídicos, o processo de impeachment é essencialmente político. Isso daqui dá uma margem de interpretação de que, independente do que esteja juridicamente composto, é a política que vai decidir. E isso é uma verdade. Em termos, porque se tiver um ato criminoso do presidente do Corinthians, a política e a parte jurídica se unirão, né? Porque ele não vai ter nenhuma base de sustentação. O que vai alicerçar esse tipo de argumento político vai ser a base jurídica. Então, o jurídico é o mais importante, por incrível que pareça, dependendo do polo que a gente estiver discutindo. Para que o presidente deixe o cargo, é preciso aprovação de maioria, não apenas dos conselheiros do clube, mas também dos sócios do clube. Aliados e opositores de Augusto Melo concordam que ele perdeu força neste quase 8 meses de gestão. Ainda assim, o presidente tem armas para usar a seu favor e se manter no cargo para o qual tem mandato até fim de 26. O pedido de impeachment, com mais de 90 assinaturas, não tem 90 assinaturas, pelo menos não oficialmente. Tinha 81 pelos documentos que eu recebi, né? Então, essas 90 eu acho que deram uma subidinha, podia ser 80, corrige aí para a gente verificar quais são as outras assinaturas, mas claro, tá faltando o Duílio Monteiro Alves, os Monteiro Alves, essencialmente, estão faltando, e outros caras que teriam seus nomes, evidentemente, dentro dessa assinatura. É uma demonstração de força da oposição, mas não significa que este grupo tenha a maioria no conselho do clube atualmente. O requerimento apresentado na última segunda-feira conta com a assinatura de membros de 4 das 8 chapas eleitas para o conselho. Todas elas apoiaram André Luiz, ou André Negão, na última eleição. Ou seja, até o momento não houve traições ou debandada da base aliada de Augusto Melo. Os adversários são os mesmos de outrora. É sabido que o presidente perdeu apoio de grupos que estiveram com ele na eleição, como o Movimento Corinthians Grande, formado por ex-diretores que entregaram os cargos nos últimos meses. No entanto, estes antigos aliados não aderiram ao processo de impeachment até o momento. Isso não quer dizer, entretanto, que com o passar do tempo eles não possam endossar a destituição. É justamente no apoio do Centrão a maior fragilidade de Augusto Melo no momento. Para o impeachment do presidente prosperar é necessário que haja adesão de antigos membros da situação ou de conselheiros vitalícios. Até o momento, o pedido de impeachment foi assinado por 33 dos 104 vitalícios. Vale lembrar, Augusto Melo venceu a eleição há menos de um ano com 66% dos votos, e aqui tem que colocar entre situação, né, dos associados, né? E no começo deste ano conseguiu fazer maioria nas mesas diretoras do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação. Embora enfraquecido, Augusto Melo ainda tem cartas na manga. O poder presidencial pode ser utilizado para atrair novos aliados políticos e até mesmo acalmar membros da oposição. O último processo de impeachment no Corinthians ajuda a exemplificar isso. Em 2017, Roberto de Andrade conseguiu se livrar do pedido de destituição e seguir no cargo após atender interesses políticos, nomeando diretores e assessores, e departamento de base e a secretaria-geral fizeram parte da articulação. Augusto Melo tem os cargos a oferecer, entre eles a joia da coroa, a diretoria de futebol, vaga desde maio, quando Rubens Gomes, o Rubão, foi tirado do posto. Além de cargos em um clube social, há diversas benesses que podem ser oferecidas porque tem o poder. Por isso que eu digo para vocês, olha como é articulada essa matéria, né? Porque o que acontece? Isso aqui a gente está vendo os meandros do poder simplesmente barganhando interesses próprios. Porque se o Augusto Melo tivesse subsídios para sair, ele deveria sair. Se manter no cargo, tendo, por exemplo,
cometido algum tipo de crime, seria um absurdo. Assim como foi o Roberto de Andrade, por exemplo, se tivesse tido algum tipo de irregularidade, como deve ter acontecido, precisou barganhar esses interesses. Quem é que tem interesse pelo Corinthians, né? Embora o desempenho do time de futebol masculino não seja um dos argumentos para o pedido de impeachment do Augusto, quem conhece os bastidores do clube minimamente sabe o que acontece em campo tem relação direta com os desdobramentos políticos. Por isso, a derrota para o Fortaleza gerou o pedido logo em sequência, e vou falar da Gaviões nesse aspecto. A tentativa de tirar o presidente do carro ocorre em um momento crucial da temporada. O Corinthians está a 5 jogos de sagrar campeão da Copa Sul-Americana, a 6 de faturar a Copa do Brasil, mas também convive com sério risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O mau desempenho da equipe pode gerar ainda mais insatisfação em conselheiros e sócios e fazer com que aliados soltem a mão de Augusto. Por outro lado, a eventual chegada de reforços e melhora da equipe pode oferecer um respiro ao mandatário. O desdobramento do inquérito sobre a intermediação do contrato de patrocínio da VaideBet também exercerão um papel crucial no processo de impeachment de Augusto Melo. Até mesmo apoiadores do presidente admitem que a permanência dele ficará insustentável caso apareçam novas provas cabais. Aqui não tem nem que discutir, gente, pelo amor de Deus. De que ele participou ou tinha conhecimento de ilegalidades e negociações. Se tem prova cabal, você cai, pô. Essa deveria ser o norte, transparência, honestidade, não é isso? Se você tem provas cabais que ele participou, tinha conhecimento de ilegalidades, ele cai. É isso que estamos discutindo. O que não tem ainda. Essa sempre foi a fundamentação aqui do canal e sempre vai ser o posicionamento. Não esses oportunistas que fizeram o que fizeram com o Corinthians e simplesmente querem pagar de bom moço, de reconstrução do Corinthians. O contrato também é tema de investigação na comissão de ética do clube, que entende ser necessário aguardar os desdobramentos da investigação policial antes de adotar medidas internas contra os envolvidos. A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e aguarda extratos bancários da empresa Nelway e a perícia no celular do intermediário Alex Cassundé para avançar nas apurações. Mesmo entre os conselheiros críticos à gestão de Augusto Melo, há quem defenda que ainda não há embasamento jurídico para pedir o impeachment do presidente. Eles argumentam que há suspeitas, mas não materialidade de crimes. O tema é controverso e também interpretativo. O Estatuto do Corinthians determina que são motivos para a destituição ter praticado crime infame com trânsito julgado da sentença condenatória, ter acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians, não terem sido aprovadas contas da sua gestão, ter infringido por ação ou omissão expressa norma estatutária, prática de ato de gestão irregular ou temerária. O pedido de impeachment se baseia essencialmente nas supostas irregularidades no contrato com a VaideBet, que ainda está sob análise da Comissão de Ética. Os signatários do documento argumentam que, devido à atuação e omissão de Augusto, a imagem da instituição foi arremessada num lamação de notícias degradantes e teria infringido também a Lei Geral do Esporte. Mesmo que a Comissão de Ética formule um parecer contrário ao impeachment, os conselheiros do clube podem votar pela destituição do presidente. Do mesmo jeito que a presidência pode fazer Augusto se fortalecer, eventuais erros dele à frente do clube podem pesar a favor do impeachment. Olha como é que são as coisas. Gerir pode gerar impeachment. Eu acho interessante. Isso se colocar como um precedente, teremos presidente ano após ano, hein? Cuidado. Desde que assumiu o clube, o presidente se viu envolto em uma série de polêmicas e confusões, como as saídas de Lucas Veríssimo e Matias Rojas, o imbróglio pela contratação de Mateuzinho, o rompimento de contrato com a VaideBet, entre outros. O time segue com dificuldades financeiras com a dívida em crescimento. Além disso, o presidente vem sofrendo críticas por conta da gestão das categorias de base. Na semana passada, o clube desistiu da contratação por 3 anos de um lateral de 17 anos que jogou como goleiro no ano passado e que havia disputado apenas 33 minutos em 24. Nova trabalhada na administração do clube podem complicar ainda mais a situação do Augusto. Eu fico muito curioso para saber como essa matéria, tipo assim, não lembra do histórico em que o André Sanches comentou que contratou um filho de conselheiro de 27 anos para o Sub-23. E ele foi pressionado a simplesmente ir dando contrato, ele ia dando para favorecer os conselheiros e tudo bem. E ele afirmou isso, inclusive que ele deveria, de forma irônica, ser impeachmentado. Mas vamos lá.
Apresentado na Secretaria do Conselho Deliberativo na última segunda-feira, o pedido de impeachment ainda não foi acatado pelo presidente do órgão, Romeu Thuma Júnior. A tendência é que ele aceite a solicitação e encaminhe o caso para a Comissão de Ética, mas anexe este processo à investigação sobre o contrato da Vaidbet. Com isso, a tramitação do caso pode levar mais tempo. Romeu Thuma Júnior deve decidir sobre o assunto ainda essa semana. Só então será possível saber o rito que será seguido. Independentemente do caminho a ser seguido, uma coisa é certa, Augusto Melo está pressionado e não terá vida fácil para seguir no comando do Corinthians até 2026. Bom, o que eu queria dizer para vocês é bem simples sobre essa matéria. Os caras tiveram que mudar, né? Com certeza, o que era o apartidarismo deixou de ter a conotação de todos estão revoltados, etc. Mas quem encabeçou esse pedido foi a oposição, os velhos conhecidos. Claro que eles não chegaram, como o tema principal era o Augusto Melo, a sua situação, etc. Evidentemente, vocês não tiveram a consolidação, a contextualização destes detratores, né, a oposição, que evidentemente disse que era um movimento apartidário e que também foi a que culminou numa dívida de 2 bilhões. Mas, por outro lado, como eu havia dito para vocês, ia acontecer essa retratação, pelo menos do Globo Esporte, né? O Globo Esporte teve a serenidade para primeiro trazer para vocês o óbvio. Chegamos ao momento de um pedido que não tem um substrato contundente ainda, mas caso haja, ele cai. E nem deveria ter discussão sobre isso. Nem um ajuste político seria suficiente para manter um presidente que, eventualmente, hipoteticamente, supostamente, teriam provas cabais de corrupção ou envolvimento em ilegalidades. Se isso ocorresse, torcida iria para cima, a oposição e a própria situação. Ninguém fica do lado de uma situação dessa. Aliás, quem ficasse do lado era cúmplice, estaria destruindo a imagem e o patrimônio do Corinthians. Então, evidentemente, a gente tem que saber o momento oportuno. Mas, como eu disse para vocês, faltava ainda um personagem dentro disso. A Gaviões da Fiel. Pois é, hoje soltaram aqui a Gaviões soltou asas e o seu presidente, né, acabou se manifestando de forma muito mais séria sobre o tema, né? E eu acho que foi muito apropriado. Eu falei isso ontem, inclusive, né, sobre uma possibilidade de um tiro no pé, né? O que é o tiro no pé? Aproveitou-se de forma oportunista para uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que nós precisávamos nos unir para apresentar um pedido de impeachment que não teve uma solução na polícia ainda, que ainda está no Conselho de Ética, que sequer iniciou-se um rito e principalmente tinha 81 pessoas, digamos assim, né? Pessoas, sócios, associados, conselheiros, etc., que eram principalmente da oposição, que fizeram evidentemente um rombo financeiro e cobram uma reconstrução que eles não conseguiram em 16 anos, em 8 meses. Então, todo esse cenário criado foi absolutamente um tiro no pé, porque todo mundo, absolutamente todo mundo, até aqueles que não gostam do Augusto Melo, acharam o pedido um absurdo por quem passou. E por isso eu disse para vocês, os jornalistas que fizeram as matérias, e pode buscar segunda-feira, que colocaram como apartidários, sem botar os nomes, estavam ajudando a criar uma narrativa falsa que não prosperou no dia seguinte. Mas faltava a Gaviões, que se reuniu na noite de ontem, inclusive, para decidir qual era o posicionamento oficial da maior torcida do Corinthians, né, em relação a isso. Bom, de qualquer maneira, tá aí a posição da organizada, e aí todo mundo fica pianinho, né? Porque, de certa forma, estamos falando de uma organizada que tem essa representatividade e, na minha concepção, age de forma muito racional nesse momento. E eu digo racional porque os termos que a Gaviões... Eu estou colocando na matéria porque para ficar melhor visualizado, né?
mas tem o vídeo, eu não queria passar o vídeo, tem ali uns 2, 3 minutos que ele fala de várias coisas, vários temas em específico, né? Mas os principais pontos, né, foram que eu tinha destacado para vocês. Um dos principais pontos que ele afirma é, primeiro, oportunista, como eu já disse, depois de uma derrota, você vai e apresenta o pedido de impeachment. E não só isso, é um pedido pelas pessoas que fizeram. Mas ele colocou uma ressalva. Não era um momento ainda de se discutir isso. E eu concordo com ele, não precisaria ser ainda, desde que, obviamente, quem cometeu o crime tenha a comprovação, que para mim, cometeu o crime não pode presidir o Corinthians, tem que ser afastado imediatamente. Mas enquanto esta prova cabal ainda não está a público, não há público em relação a isso, publicidade em relação a isso, foi oportunista e um tiro no pé. E eles entendem dessa mesma forma. E a Gaviões se pronunciou contra o pedido de impeachment. Aliás, já não é de hoje que eles se pronunciaram contra o pedido de impeachment. Não só isso, né? Entendem que devemos nos unir, arremetendo quase, diria eu, a mesma situação em que o Augusto Melo falou ontem, se pronunciou ontem. Se você se pronuncia com um único objetivo, foi o que eu falei ontem, eu não faria dessa forma, mas acabou sendo um tapa com luva de pelica, e a Gaviões fala da mesma forma. O momento é de união. A união dos torcedores com um fim e um objetivo próprio. Qual é? Sair da zona do rebaixamento. Não ter essa mancha, mais uma mancha que começou lá atrás e agora pode ser renovada essa mancha, certo? Então, evidentemente, temos que nos unir. E isso é que faz o seu interesse pela instituição. Então, eles tiveram... A torcida se pronuncia de forma muito mais racional e sem o interesse dessa torcida, desses abutres, digamos assim, né, que são a renovação e transparência. Ainda falou sobre os jogadores, né, ele tratou sobre os jogadores de forma geral, dizendo que a torcida está fazendo das tripas coração, inclusive vão a Caxias do Sul para comparecer, entre outras coisas, e no final das contas pedem que eles, jogadores, façam o que devem fazer, né? A responsabilidade é deles mudar, né? Está sendo feito pela diretoria. A diretoria ainda está aquém do que a gente gostaria, porque a diretoria, de certa forma, está deixando em alguns pontos não temos o nosso 9. Só isso. É só isso que eu queria falar. Mas, no geral, espero que o Corinthians tenha esse foco e, com todo respeito, a torcida organizada teve uma postura muito mais digna, né, sobre o que vem acontecendo do que efetivamente os supostos corintianos que adoram o poder, a mamata. Acabou, meu jovem. Acabou. E vocês do movimento Corinthians Grande, prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Porque é o seguinte, eles percebam que a oposição continua viva e continua, digamos assim, com os mesmos tentáculos. Não pensem, se vocês pularem de muro, que vocês serão que substituirão o Augusto Melo. Vocês acham que André Sanches, Mário Gobi, Rubens Gomes, André Luiz, Jacinto, Evangelista, toda essa corja que se une, Cittadini, vai deixar na mão de vocês o mandato tampão? Vocês acreditam nessa brincadeira? Vocês já viram. Eles começaram a apresentar as cartas. O próximo passo vai depender de vocês.